sobre a questão transcultural, a sua origem na natureza do religionismo, na anterior. E agora a gente vai ver como é que se dava a questão da missão no Antigo Testamento. Na lição diz assim, missões transculturais no Antigo Testamento. O texto que reverencia é o texto de Isaías 49:6. Nós vamos estar com referência. Isaías 49:6, que diz: Ensinai, pouco é que sejas do meu servo para restaurar as tribos de Jacó e tornar a trazer o Arão de Israel. Também lhe dei para mim os gentios para seres a minha salvação até a extremidade. Aqui nós temos essa ideia, a verdade prática, que nós passamos a também, para o amor de Deus, para a coordenação. Desde o Antigo Testamento, que havia da parte dele, já a iniciativa de alcançar todo mundo. Quando nós lemos o Velho Testamento, a gente sabe que havia uma exclusividade de Deus em relação aos povos. Ele escolheu a nação, que se formou em Abraão, e aí foi a nação dos hebreus, dos israelitas, a qual o Senhor a conduziu por um lugar, inclusive pleiteando ou sempre lutando por outras nações das quais ainda não tinha sido mesmo que escolhido para aquela ocasião. Mas desde aquele tempo já que havia no coração de Deus o desejo que outras pessoas, os povos, fossem alcançados com a graça de Deus. Então, o Espírito de Isaías ele é muito voltado nessa questão da previsão da vinda do Messias, ele é procurado profeta messiânico, que falava muito do seu advento de Jesus Cristo, como começou lá no capítulo 9 do próprio de Isaías, que anuncia a vinda de Jesus Cristo. Vamos ler também o estado de tradições, que está em 1 Reis, capítulo 17, para analisar vocês também, capítulo 8, 17, versículo 8, 9 e 17, até o 22, diz assim: Então veio a palavra do Senhor dizendo: Levanta e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher de luta que sustenta. Depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher da dona de casa, e a sua doença se agravou muito até que nele nem no fundo do outro. Então ela disse a Elias: Que tenho eu ouvido comigo Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matar meu filho? Ele me disse: Traga teu filho. E ele tomou o seu regaço e o levou para cima ao quarto onde o rei Mamitala e deitou em sua cama e clamou ao Senhor dizendo, ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também a terra está viva com a quem eu moro, afligiste matando o seu filho? Então se pediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, roga que torne a uma testemunha a entrar nele. E o Senhor clamou, e ali que a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Para Jonas, capítulo 20, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta, vai à cidade de mim e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, nessa lição, tem duas coisas no livro de Isaías de Jonas, sobre o versículo 9 e o versículo 2 de Jonas. Levanta e vai, né? Ele mandou ir para uma cidade de nome de Sarepta. E para a questão de Jonas, ele mandou que vai para a cidade de Nínive. Então, o envio de Deus para as nações transculturais. Jonas não tinha nada a ver com isso, era louco, muito estranho, mas Deus já tinha um projeto para aquele povo. Então, isso nos dá também a entender que o Velho Testamento e o Novo Testamento não tem nada separado, é tudo ligado. Tudo é um objetivo só, tudo converge para a vida de Jesus Cristo e anunciar a sua grande salvação. Por isso que aqui essa lição está dizendo quais foram as missões transculturais no Antigo Testamento. Já vimos dois textos de homens que foram escolhidos para levar essa mensagem. Então agora nós vamos
para alguns questionamentos, começando a primeiro item diz assim: Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Não é o que canção, quem está com a aí? Então Israel, um povo escolhido para interessante. Essa lição aí parece um paradoxo. O que é paradoxo? Paradoxo é a questão antagônica, a questão diferente. É a questão onde existe dois extremos, parece para a gente. Como é que aqui está dizendo que Israel já foi escolhido para levar a missão a todas as nações? E de repente, nós vimos no Testamento que Deus é exclusivista na questão de Israel. A gente vai começar a contar a lição e vai dar uma olhadinha nesse bloco. Vamos ver. O plano de Deus. O nosso Senhor Deus planejou desde os tempos antigos que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra. Então, aí, lá em Gênesis capítulo 12, 3, vem dizendo o plano de Deus. Mateus 24, 14, 28, 18 e 20. Aí vamos ver só, Gênesis 12, 3, só para que a gente se intere do plano de Deus. 12, 3, não é isso? De Gênesis, que é triste, não vou colocar na segunda. 12, 3, diz primeiro de Gênesis. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações. Glória a Deus. Então ele falou aqui já, mesmo com Israel, uma exclusividade, mas quando ele pegou a palavra, foi assim: você será bênção em todas as nações da terra. Então, desde o Velho Testamento, que é aí a missão de Deus. Para as culturas diferentes, civilizações diferentes, etnias diferentes, mas com o mesmo propósito de salvação. Ou seja, a vontade divina era que todos os moradores da terra tivessem conhecimento a respeito da pessoa de Jesus. Nesse sentido, o meio planejado por Deus para o mundo conhecer o seu filho passava por uma nação. O Pai chamou a nação de Israel para ser um povo missionário. Dessa forma, os israelitas deveriam ser testemunhas de Deus. Isaías capítulo 42, 5 e 43, 10 a 13, a gente se lê, vai entender isso. Nós temos esse privilégio, esse escolhido, né? Você veja que Deus, ele nasceu em ciência, ele já escolheu um povo, mas não foi um povo para ser só para a salvação, foi um povo para ser um canal de bênçãos. Cada crente que é resgatado, ele é um missionário. Cada crente que aceita Jesus Cristo, acredita em quem de verdade, um propósito da salvação, para ser agora um missionário para todas as nações. Nós nem sabemos. De repente você é resgatado por Deus, aceita o Evangelho, e você acha que vai ficar somente no seu bairro, na sua cidade, e não vê nenhuma evidência de que você pode ir para outro país. Quando é com algum tempo, aí você vai, e Deus manda você para um lugar que você jamais imaginaria que iria. Por quê? Porque Deus ele pega as pessoas, ele é quem trabalha o coração. E ele é quem capacita para as nações. Aí você passa a ser um missionário, onde você vai enfrentar obstáculos, culturas e costumes diferentes. Aí você vai ser o quê? Missionário, onde vai exceder as culturas, transculturais, você vai ser outras culturas. E você nem imaginava isso. Por isso que nós também, assim como Israel, que era uma nação de só povo, e difundiu para todas as nações, você e eu somos escolhidos também para difundir, anunciar, disseminar essa palavra para todos aqueles que precisam, que necessitam. Então nós temos que sermos instrumentos na mão de Deus.
onde é que vamos? Quando você aceita o Evangelho, você crê e recebe de Deus, você tem sede, não é nem de sede somente de conhecer, é sede de transmitir aquilo que você recebeu. E quem recebe a graça de Deus, ele não fica satisfeito de estar só com ele quer transmitir para outras pessoas. Precisa fazer isso. É diferente quando estava numa comida boa, vai comer escondido para dentro do meio com ele. Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa, tinha hora do lanche, quem não tinha dinheiro levava, tinha acontecia muito, porque ele não levava, porque ele tinha condições, 74. Mas tinha alguns colegas meus que levavam, e fazia lá quando eu estava para um, se abaixava, dava uma corrida na comida, depois ficava lá, estava comendo com ninguém. Né? Aí, só para ele, o Evangelho é diferente. Quanto mais você tem, mais você transmitir para outra pessoa. E quanto mais você transmite, mais você absorve. Os caminhos desse revelado que recebeu. Nunca se esgote o amor de Deus. Se você não retransmitir o amor de Deus, aí você vai acabar. Mas quanto mais você transmite, mais você recebe. Mais missão que Deus está passando para você. Na questão do plano de Deus, já vimos que era uma questão para várias nações. No segundo item está aqui dizendo a falha de Israel, ou seja, onde é que foi que Israel falhou em não ser aquela nação a qual Deus queria que ele fosse. A gente poderia botar, por exemplo, o Jonas foi um exemplo. Muito embora Jonas saiu ali daquela nação para ir para Nínive, mas Jonas não queria. Ele fugiu. Pensava que estava lutando, ele está fazendo muito bem. Já foi escolhido para ir a Nínive, aí pegou para Tarsis, escondeu-se, não queria ir, não queria, e Deus teve que poder para o de pé, mas Jonas não queria. Então, a nação de Israel também, ele era tão agraciado por Deus, e depois começou, talvez, se ensoberbecer, como que diz. Deus só gosta de mim. Não fala, tem que colocar não. Não é mais, não tem que levar, não, porque eu sou o proibido de Deus. Não vai pedir nada com ninguém. E já era desse tipo. A gente vai ler alguns aspectos aqui que talvez nos dê esse entendimento a respeito do que a gente está falando. Os israelitas se contaminaram com as religiões pagãs dos povos vizinhos, além de se preocuparem muito com a identidade racial e nacional, deixando de lado a vocação de ser testemunhas para Deus. Nesse aspecto, são muitos os relatos bíblicos que dão conta dos desvios dos israelitas, da sua desobediência, idolatrias e pecados morais que relativizaram a aliança com Deus. Entretanto, em meio a tudo isso, Israel não deixou de ser bênção para outra nação. Olha que feliz. Eles misturaram-se. Só que é o seguinte: eu posso me misturar para trazer você para mim, mas eu não quero dar o que eu tenho. Porque tem pessoas que se acham tão legal, se acham tão melhor que todo mundo, e quer ter aquela pessoa como escrava, e diz: não, eu posso, eu tenho muito para dar para você, você não tem nada para dar para mim, aquela história, você é um qualquer. É o que eu vou fazer, eu vou dar o pessoal para cá, eu vou praticar o que elas praticam, mas não vou dar o que Deus tem para mim. Aí é o ministro da cara, esse Deus está indo nesse sentido. Mas eu posso ter o que você tem, mas você não pode ter o que eu tenho. O que Deus diz é para quem distribuiu isso também. Então, a nação já era isso. O que eu estou dizendo que eles, além de se preocuparam, eles estavam ali se relativizando com as religiões, com tudo, mas eram muito radicais na questão da sua identidade. Eu pratico tudo quanto você pratica, mas eu não tenho pecado não. Por quê? Porque você nasceu ali, eu nasci aqui. Como se dissesse, só por eu nasci na nação de Israel, eu posso praticar o que eu pratico e ter o que eu estou levando. Pelo contrário, está sendo muito mais pecador. Por isso é que está dizendo que eles não se preocupavam muito com a questão racial e nacional. Se preocupava muito com a eu sou israelita, eu sou o povo de Deus, mas aí esquecia que ele não tinha o direito também de praticar e nem tinha mesmo, porque Deus não queria, era pelo contrário. É feio crente, que é crente, ele diz: não, eu sou crente, mas eu vou para uma festa que não é de crente lá, tem
período eu posso falar, eu sou crente. Aí quando faz uma reunião para orar, não chama uma pessoa que não é crente para levar. Aí você vai para lá, pratica o que talvez alguém está aqui e acha que está tudo bem, só porque você acha que foi o Espírito de Deus. Então a gente precisa entender que a gente tem um compromisso diante de Deus. Não é porque eu sou cristão, que eu acho que sou abençoado e sou. E Deus me dá a liberdade como essa pessoa de fazer o que eu quero. Eu tenho que fazer o que eu quero. Eu não posso praticar por mais vínculo familiar que eu tenha, por mais amizade que eu quer que seja, eu não posso talvez praticar as coisas que as pessoas praticam, que é contrário à vontade de Deus. Você tem que ter uma identidade, não só na identidade propriamente, na nomenclatura, mas também nas ações, nas atitudes. Porque não adianta disso, é verdade, é crente. É quem entra na igreja, está lá, vai ver alguma coisa. Quando eu chego lá fora, estou praticando exatamente tudo que o povo pratica. Primeiro, ninguém vai acreditar em mim quando eu começar a pregar o evangelho. Porque eu vou pregar exatamente por o contrário que a pessoa está praticando. E alguém vai olhar para mim e dizer, como é que você está querendo me corrigir por uma coisa que eu estou fazendo, quando você também está praticando a minha vida? A nação de Israel falhou nesse sentido. Mas mesmo assim, Deus não perdeu o foco. Por quê? Porque o povo de Deus era totalmente assim, quase com a mente, como se tivesse tido uma paralisia cerebral. Mas como Deus diz lá em Crônicas 7,14, se o meu povo se manter o meu nome, orar, jejuar, se arrepender, né? Eu orarei no céu, perdoarei os pecados, farei a sua terra. Aí Deus dava isso. Nunca excluiu ele do rol dos seus prediletos, mas punha quando eles não cumpriam. E a gente também, tem se nós observarmos nossa vida, todos os nossos problemas que nós passamos e nos, como se diz assim, desesperamos, porque eu aperrei o vento por uma vez, mas o importante é que você não se desesperar, não descabelar com o problema. Por quê? Porque quando o problema vier, você sabe o que é isso, certo? E quando eu tiver problema, nunca eu vou atribuir aquilo a Deus. Eu nunca vou atribuir aquele problema como fosse Deus que criou aquele problema para mim. No livro de Lamentações, capítulo 3, verso 39, diz assim: de que se queixa o homem? Aí a resposta é: queixa o homem dos seus próprios delitos. Os problemas que vêm a nós, que nós muitas vezes nos descabelamos, não suportamos, ficamos totalmente descontrolados, não foi prova de Deus, é o erro meu e Deus. E prova de Deus, ele dá com, você paga com paciência. Quando Deus dá a prova, você vai ser, o Espírito de Deus deixa você acumular. Amém? Deixa não. Você pode passar a prova que for. Se for de Deus, ele vai te dar, você até pensa, mas o Espírito vai tirando aquele desejo de tomar aquelas atitudes. Mas quando você dá o erro, insiste no erro, se desespera, murmura, quer sair da igreja, ninguém presta, só quem presta sou eu, todo mundo está errado, eu estou certo, só vê a questão do erro lá fora, não vê na gente. Isso é falha minha, não é aquilo. Quando é prova de Deus, ele a gente suporta, a gente vai, a gente dá condições de analisar as coisas. A questão do povo era essa, só via as falhas dos outros, e era isso que falhava. Aí Deus se afastou. Então, Israel falhou. Qual é ou qual foi a contribuição de Israel para o mundo? Mesmo falando, Israel contribuiu na questão da mensagem evangelística, mensagem de salvação, ou a questão da mensagem transcultural. 3 diz assim: apesar de suas falhas, Deus tornou Israel uma bênção para as nações, porque não pode falar o que disse. Ele disse que seria uma bênção, apesar de tudo isso continua sendo bênção. Pois é, os judeus receberam e preservaram o Antigo Testamento, o traduziram em grego, a língua mais usada naquele período, além de escribas judeus não terem viva a ideia de que um dia os povos e as nações ouviriam
e responderiam a ela. Você veja, aqui está dizendo, nem Israel falando, mas aqueles espíritos, os judeus, os sacerdotes tiveram a responsabilidade de que vamos escrever, dá para isso aí. Vamos escrever, diz para as nações, ver o Deus que vai fazer no projeto dele. Eles disseminaram, divulgaram, propagaram a questão do Evangelho, da salvação. Com todas as falhas, mas ele começaram a dizer, nós vamos mostrar para o Deus da gente, é o Deus legal, é o Deus que tem um projeto. Então, eles tinham esta virtude, até porque foi Deus quem estabeleceu e quem validou. Nesse sentido, Jesus Cristo, a palavra encarnada veio de Israel como o Salvador do mundo. Né? E a gente sabe que isso aí está em João capítulo 4, 42, mas o próprio Isaías, não só Isaías, mas ao longo das escrituras, mas principalmente Isaías, ele anunciou a questão do Salvador. Disse, olha, o povo está sofrendo, a terra está seca, mas Deus vai dar água no deserto, vai frutificar, o deserto vai envelhecer, o povo que estava cego vai ter uma luz, né? Ele veio no caminho, veio para consertar. Então, desde os primórdios do tempo, o projeto de Deus, que foi lá no Éden, quando ele determinou que da mulher sairia o redentor das nações, ao longo da trajetória, Deus continuou com o seu projeto. E o povo realmente tem falho, mas eles entenderam isso daí e começaram a fazer o que Deus quer. Agora se pergunta, já imaginou que intelectualidade, a gente vai atribuir isso a algumas pessoas que começam a escrever isso? Esse cara deve ser muito inteligente, esse povo deve ser uma pessoa intelectual. Não foi a intelectualidade nem a genialidade, foi a dispensação na mão de Deus. Porque eles não fariam isso para escrever algo que iria acontecer por uma questão humana. Eles estão escrevendo porque foi pela espiritualidade. Quando eu prego o Evangelho, você prega, você não está pregando porque você é inteligente, você está pregando, se é a verdade, você prega a verdade, prega porque Deus está mandando a mensagem para que ele sirva. De algo que está a vir. E as pessoas estão se auto-prevenindo pelo que escutam. E quando Deus fala, mesmo com algo inexplicável, as pessoas não questionam, apenas observam e fica aguardam. O que aconteceu? Deus dava a revelação, eles escreviam, e aí foi alcançando geração em geração, e até chegar até nós. Por isso que a Bíblia diz que quando Jesus veio ao mundo, ele disse, olha, os profetas escreveram sobre mim, salvos, profetas, todos escreveram sobre mim, mas eles não viram o que você está vendo. Eles falaram naquela época, aquele povo, vocês são muito mais felizes porque vocês estão vendo aquilo que escreveram de mim. Eles escreveram pela fé, pela revelação, mas não viram o que vocês estão vendo. Abraão não viu, Elias não viu, Jacó não viu, Moisés não viu, mas vocês estão vendo. Agora, imagine, esses profetas não viram de forma literal Jesus Cristo. Os discípulos de Jesus andaram com Jesus e muitos ainda não creram até o Pentecostes que receberam a unção. E outros que não faziam parte do celebre de Jesus na época, exclusivo dessas questões, partiram sem Deus, sem salvação, foram para lá. E vivenciaram com Jesus. Muitos andaram com Jesus, muitos foram curados, muitos foram ressuscitados, muitos receberam muitas bênçãos que só Deus podia fazer e não deu. Aí depois Jesus disse, olha, quando ele disse a um dos seus discípulos, Tomé, quando Tomé foi dentro de Jesus aqui da ressurreição, ele disse, Senhor meu, mas quando é que ele reconheceu, quando é que ele realmente teve aquela convicção, quando ele colocou as mãos nas feridas de Jesus, ele disse, eu só creio que é Jesus, se colocar o dedo, a garrafa furou, se eu ver as marcas na mão dele, aí Jesus chamou e disse, você vem cá, Tomé, vem cá, minhas mãos, a marca dos cravos.
põe a mão aqui do lado, aí disse, Deus e Senhor meu, disse, por que tu fiz? Deus, mas bem-aventurados são aqueles que não veem, mas por isso que a gente é bem-aventurado, por isso que nós, quando temos liberdade, mas também fazemos esse tipo de Deus de uma forma extraordinária, de uma forma da qual nos deixa ensoberbecer, não somos estrelas da Nazaré. A história dizia o prego dele, o prego do prego dele, o prego e tal, pregue a verdade e acabou. Quer alguém elogie, quer não elogie, quer alguém aceite, quer que aceitar. O importante é eu pregar aquilo que eu creio. Eu prego, você prega, o Salvador Jesus Cristo, vencedor da morte, ressuscitou também de nós. E nós não temos dúvida disso. Nós temos que estar aqui, mas eu vou fazer isso também. Eu não preciso pedir a Jesus Cristo, eu se materializa para eu ver o seu talento de Deus. Eu vou falar disso. Porque a Bíblia diz que quando tiver o livro 3, ele está aqui. É só referenciar. É tipo, tem pessoas que vai pregar, aí acha que a pregação só foi boa se as pessoas começarem a gritar, aleluia, glória a Deus. Mas não é. O que é importante é a mensagem que Deus mandou falar, né? Mas tem outras pessoas não, que só acham que foi boa se escutar a igreja falando. Não tem uma pregação de São Paulo Ferreira, eu vi isso aí que você está falando. Eu também não posso dizer que não é. Veja uma coisa, a Bíblia diz que Deus, ele age de muitas formas, diz assim, a multiforme graça de Deus, as várias maneiras de Deus agir. Então tem gente que é mais emocionalista, que vai de igreja, e tem outros que recebem tanta unção que vai ficar aqui preso, mas o espírito está se regocijando, chora, sem ninguém ouvir, as lágrimas caem, recebe, Deus querido. Então eu não posso ser extremista, dizer que aquele que não está recebendo, e também não posso dizer que aquele que não está recebendo. Infelizmente a gente existe igreja, eu já fui criticado, cheguei numa igreja e o cara disse que eu estava com um bicho de jaca na boca porque eu estava dando óleo. Isso aqui tem gente que parece que o meu jaca que está com a boca colada está dizendo glória a Deus. Isso até o nome da igreja está reparado no meu caso é congregação. Eu estava sentindo a perna e depois já não senti mais. Ele foi falar uma coisa que esse rapaz, muitos anos na igreja, pouco tempo saiu da igreja, pouco tempo desviou. Né? Ele tem para lutar uma fé de Deus. Aí eu aprendi, na própria Bíblia está dizendo que Deus, ele tem a voz de trovão. Deus é quem usa a pena. Deus é fogo devorador. Deus é sempre a gente levando para a questão macro, a questão do maior. Mas a gente viu também, quando Deus mandou Elias sair da caverna, a Bíblia diz que passou um vento muito forte e Deus não estava nele. Passou outro vento muito forte e Deus não estava nele. Depois passou uma brisa bem suave e Deus estava na brisa. Deus ele fala o que quer. Né? Então, o povo de Israel, eles foram canais de dentro porque Deus assim estabeleceu. Falharam, mas falha. A igreja da gente é muito falha. A igreja da gente fala do bom de Deus, né? A congregacional só, que também fala. Fala do bom de Deus geral. A gente está deixando de ver a pregação do Evangelho para a discussão de denominação, para a questão de quem é mais crente, menos crente, quem fala em línguas, quem não fala, quem não sei o que, quem não sei o que lá. Aí isso trava a questão de buscar a vida das fora. É como se você dissesse, tem um bocado de gente brigando. Eu não quero brigar, eu saio do meio, fico só de comigo, quero jogar. Aí no fim das contas, eu vejo que é dois amigos que eram amigos, está se brigando, é diferente. Eu não quero ficar fazendo parte dessa visão, porque está tão bem aqui, agora está brigando. É a igreja de hoje, que está falando também, assim como Israel falou. Deus levar a mensagem de Deus, está discutindo coisas irrelevantes, que nós não deveríamos fazer. Né? Então, Israel falou. Mas continuou sendo o canal de bênção para as outras nações. Aí como Jonas não quis pegar a mim,
tornaram, quando Jonas foi raiva que ele tinha de mim, dos inimigos, dos nascidos. Ele disse, esse povo sempre foi contra a gente, mataram a gente o tempo todo. Eu não vou levar não, porque eu sei, se eu levar, Deus, vão se arrepender, ele vai ter misericórdia, vai destruir. Eu quero que ele seja destruído. O coração de Jonas era isso. Por isso que Jonas ponderou que Deus abençoe, ele disse, bem que eu sabia que o Senhor ia abençoar esse povo. Interessante, né? Jonas foi egoísta. Ele ponderou que Deus, que os ninivitas se arrependeram, Deus, aí, o decreto de Deus ia deixar para destruir o mundo, Deus disse, não vou mais destruir ninguém. Aí eu não sei assim. Depois eu não queria ver ele destruir, mas aí, ó, Deus vinha, Deus abençoou. Aí Deus olhou para Jonas cansado, Deus era misericordioso, botou um pé de abóbora, cresceu, Jonas estava cansado, aí estava lá bem bom, descansando daquela sombra. Deus vai, manda um bicho, destrói a planta, o sol bate, castiga e Jonas deixou morrer. Não vou mais, e só Deus disse, você está reclamando que eu destruí essa planta aí? Uma planta que nasce, morre, e tu não tivesse misericórdia de 120 mil almas que tem aí, não sabe distinguir a mão direita da esquerda. Jonas, presta atenção, eu sou Deus, eu faço o que eu vou mostrar que eu quero. Foi a reação de Jonas. Jonas ele não deixou de ir nada, só porque ele não queria que Deus abençoasse. Tem crente que ora, tem crente besta, que ora assim, Deus, aquele cara faz uma mata aquela pessoa, nunca vai valer, nunca vai matar ninguém. Deus vai fazer nada que é humano, ninguém pode matar ninguém. A Bíblia diz que eu peço a Deus, tome a providência segundo o que Ele quer tomar. Mas, infelizmente, a gente, quando tem um desafeto, uma questão, a gente quer parar que Deus tira aquela coisa da frente da gente. Mata esse cara, desaparece na minha frente. É difícil a gente orar para que haja conversão, muito difícil. Aí quando o cara vem na minha porta, mete pedra, quebra a virada, pega a virada, se você não conseguir pagar desse jeito, diz, Senhor, toma a tua vida, na cabeça da gente é para matar. E a gente naquela hora está ali, Senhor, que não vai daquela alma. Não é para fazer que ele Jonas, não. Ele Jonas diz que é só morrer. Você já viu ele de Jonas? Leia mais. Minha Bíblia. E Jonas disse assim, bem que eu sabia que Deus ia ser, que Deus ia ouvir a oração. Jonas era ruim. Era um cara que, eu vou só passar aqui rapidinho, aqui, ó. Capítulo 3 diz assim, vai trazer aqui a Cristina. Ele veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas dizendo, levanta-te e vai confiar em mim, e prega contra ela a pregação que eu disse. E levantou-se Jonas e foi a minha segunda palavra do Senhor. Era por Nínive uma grande cidade, 3 dias de caminho. E começou a entrar pela cidade, caminhando por dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será sobrevivida. E os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram o jejum, e vestiram o saco desde o maior até ao menor. Deus mandou a punição, mandou a sentença. Dá 40 dias vocês se converterem fora do dia. Eles creram na palavra, o rei, e mandou todo mundo jejuar. Aí diz assim, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, levantou do seu trono e tirou de si o seu vestido, cobriu de saco e aceitou sobre a cinta. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei dos grãos, dizendo, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provém coisa alguma, nem se enche de parte, nem bebo, nem crente ele era, mas era vigiar. Vamos vigiar, porque nós precisamos fazer esse jejum para Deus não destruir a gente. Sabe o que aconteceu? Aí no capítulo 4, veja que Jonas disse. Capítulo 4, mas desgostou de Jonas extremamente disso e ficou do ressentido e orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi o que eu disse estando ainda na minha terra, por isso me preveni fugir para, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande, em benignidade, que se arrepende do mal.
Ou seja, a vendo que sabia que a sua misericórdia, o seu amor, o caminho se arrependeu do seu fazer, eu sabia disso. Por isso que eu não queria ir. Eu queria mais era ver ele destruído. Então, depois que Jonas teve essa visão, hoje a gente vê que, infelizmente, a gente começa a querer escolher pessoas para pregar. Pessoas para que a gente leve a mensagem. E Deus, Ele não tem esse projeto, essa proposta. Né? Deus, Ele quer que todas as nações sejam alcançadas. O amor de Deus para com outras nações. Aqui o nome aqui é em inglês, eu vou ler, mas não sei se está certo. Jonas Brown era o líder de teologia que escreveu sobre os fundamentos do Antigo Testamento das nações, afirma que desde o início Deus mantinha seus olhos em todas as situações de morte, podendo perceber isso nos capítulos 40 a 55 do livro do profeta Isaías, na ilha do profeta Elias nessa época, e no livro do profeta Jonas. No livro do profeta encontramos profecias de restauração, incluindo o dia futuro no qual as nações estarão hoje redimidas. O livro do profeta Isaías nos dá esse entendimento, essa clareza sobre o projeto de Deus para todas as nações. Portanto, a preocupação de Deus para com as nações é clara no Antigo Testamento. Então aqui nós estamos nas escrituras escriturais desde o Velho Testamento. Aí nós temos agora as duas que nós já falamos antes. A questão de Elias, quando ele foi enviado para a vila de Sarepta, está bem claro que Elias foi enviado para uma mulher que não tinha recurso nenhum para levar essa mensagem, e a gente tem permissão aí por ele. Sarepta é uma antiga cidade fenícia localizada próxima ao sul de Sidom. Quando Elias profetizou a grande seca que haveria na terra de castigaria de Israel, Deus lhe enviou justamente a cidade de Sarepta, a casa de uma viúva que era muito pobre. Quando Elias chegou, ela estava preparando a última comida que ele tinha em casa, já convencida de que era seu filho morreria logo depois. Mas, quando a viúva obedeceu a palavra de Elias, foi abençoada por milagre da botija, a multiplicação da família com a vida. Em seguida, o filho dela adoeceu e morreu. Nesse momento, Elias fez uma coisa maravilhosa que ela nunca esperaria. Pelo poder de Deus, o profeta ressuscitou o menino e o restaurou a vida. A mãe do menino falou: nisto conheço agora que tu és o menino de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Dessa forma, Deus se tornou conhecido ao estrangeiro. Aqui foi a missão de Elias. Essa atitude é como aqui a casa que era Sidom, era uma cidade lá distante da Fenícia, não tinha nada a ver com o povo de Deus. Deus fez o sobrenatural acontecer. Sabia que ele era um povo que era um homem de Deus. Mas como é que esse Deus agiu? Aí Deus permitiu a morte da criança, e quando alguém se morre, só um milagre de Deus para criar essa festa. O Senhor Deus permitiu, e essa aí agora disse, o Deus de Elias. Ele agora não é mais o Elias de Deus. Já essa mulher, ela não está mais glorificando agora o Elias de Deus, está glorificando o Deus de Elias. Você, quando for pegar o Evangelho, seja vista como mulher de Deus, mas não queira ter, não seja que as pessoas a vejam você como um instrumento que faz todas as coisas. Faça com que as pessoas vejam o Deus que você está seguindo. E aí levou Deus a visão da mulher, não foi ele. A mulher bateu a fé assim, é o Deus de Elias, não é Deus de Deus. Ela antes disse, esse é o homem de Deus. Agora eu conheço Deus do homem. Isso é evangelizar, isso é missão. É fazer as pessoas conhecerem o Deus que você serve. Ou seja, vamos para a questão, você chega no lugar, não conhece ninguém. Aí você conhece uma pessoa de Deus que vai te abençoar. Beleza, você vai ter que agradecer a Deus pela pessoa que te ajudou. Mas se a pessoa é de Deus, a pessoa que está lhe ajudando vai
fazer com que aquela pessoa sinta que acima de mim, por trás de mim, está o Deus que está me funcionando. Então você não precisa ver, não a pessoa apenas que tem que agradecer, mas o Deus que funcionou a pessoa. Eu agora posso ir ao Deus daquela pessoa, porque eu sei que é poderoso. Então, Elias era filho de Deus, mas agora vai trazendo o Deus de Elias. Como Eliseu também fez. Eliseu sabia que Elias era o homem de Deus, mas quando pegou a capa, ele não disse: cadê o Elias que servia a mim? Ele botou no rio e fez assim: onde está o Deus de Elias? Amém? Onde está o Deus de Elias? Onde está o nosso Deus? Está aqui. Levar essa mensagem. Nínive, do mesmo jeito, já falou mais do Nínive. Jonas foi lá, o povo se arrependeu. Aí ficou agora a missão. Jonas foi um missionário transcultural, foi lá na cidade, levou a mensagem, o povo creu não no Jonas homem, mas na palavra que Jonas trouxe, que era de Deus. Então Deus foi glorificado. E é muito importante você nunca querer ser visto, nunca querer que o povo lhe veja como um pregador, nunca querer que você seja uma pessoa que Deus lhe usa, nunca querer ser uma referência nesse sentido. Ou seja, trazendo o holofote para você, fazendo com que não tenha que atrair multidão, você não quer ter ninguém. Você tem que levar a multidão à luz de Cristo, você desapareça. Lá no quarto eu tenho que estar pregando e falar: se ninguém me vê, eu não vou continuar, vou frustrar, porque você não está querendo trazer a mensagem, está querendo aparecer. E quem quer aparecer, Deus ofusca, porque não dá a sua glória a Ele. Você não tem que estar preocupado se as pessoas vão bater palmas, eu não prego mal. Eu quero pregar o Evangelho. Eu tenho que me corrigir, as coisas que Ele quer cada vez mais capacitar, mas que o brilho seja de Deus, não eu. Porque se eu começar a querer que as pessoas me vejam, eu vou cair. Eu vou cair porque eu vou me ensoberbecer, achar que eu sou claro. As pessoas para mim, eu já pegar essa onda, agora eu peguei mais de 1 milhão de pessoas, já. São 15 anos pregando nas praças, eu acho que já. Eu já peguei 15 anos pregando, tanta gente veio aí, se converteu ao Deus. Não estou preocupado com nada disso. Porque Deus é que vai fazer a pessoa. Eu só sei que o meu galardão está garantido pela pregação, pela semeadura que eu vou, não pelas pessoas que se convertem ou que se deixam de converter. Não é a minha obrigação. Mas o nome de Deus tem que ser anunciado onde quer que eu vá. É missão. Então vamos ver agora o item 3. Alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado. Isso aí já viu, né? Pecou, capítulo 3 de Gênesis, está dizendo. O homem pecou, quando caiu aí, toda a criação ficou sujeita ao pecado, até a gente está aqui, hoje sendo finito, pecador, limitado por conta dessa desobediência. Entretanto, Deus providenciou meios para redimir a humanidade e restaurar a comunhão perdida. Jesus Cristo, mas está bem claro isso, se você pegar o livro de 1 Pedro, capítulo 19 e 20, é lá no final da Bíblia. 1 Pedro, Pedro escreveu 2 epístolas, que foi o primeiro de Davi, depois do livro de Tiago, da essa epístola. Assim, ele estabeleceu algumas alianças com o homem, a fim de tornar conhecida a sua glória e nações e receber delas a legítima adoração. Por isso, há na Bíblia alianças denominadas condicionais e incondicionais entre Deus e a humanidade. Aí está falando relação condicional e incondicional. Eu, como crente, eu posso pregar o Evangelho a respeito e por determinadas condições. Mas o que é incondicional, o que eu não posso negociar é a minha fé. Isso aí é incondicional. Eu não posso, de jeito nenhum, negar a minha fé em
desviar da palavra de Deus. Não interessa onde quer que eu esteja, da forma que esteja. Eu tenho que ser um crente focado naquilo que Deus quer. Isso é incondicional. Mas aí vai ler. 2. Aliança incondicional e condicional. A aliança incondicional é uma disposição soberana de Deus, mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se em graça ou juramento restrito a conceder de sua própria iniciativa bênçãos para aqueles com quem compactua. A aliança condicional é uma proposta de Deus em que um contrato condicional e mútuo com o ser humano, segundo condições pré-estabelecidas, ele promete conceder bênçãos especiais ao indivíduo, desde que este cumpra perfeitamente certas condições, bem como executar condições precisas em caso de não cumprimento. Assim, por meio de suas alianças, Deus firmou um compromisso com o rei Davi e ao povo mundial, que resultou no advento de seu Jesus Cristo como Salvador enviado por Deus ao mundo. Nós vemos, todas as vezes que Deus se põe a orar, ele diz: se você fizer isso, será se ele diz. Ou seja, ele quer que haja, que o homem entenda que Deus está em contato com ele. Ele não fez assim, ó, vai, faz o que quiser e aqui eu me responsável. A gente fica solto. Até numa casa que não tem o domínio do pai e da mãe, o filho fica sem saber, apesar de ele sai na rua e faz feito um bicho solto, mas fica sem norte. Quando você tem ordem, você tem normas. Então, quem está do seu lado sabe que tem norma, mas você vai, tem as cautelas, é a condição. Meu filho, você vai receber as coisas, mas se sócio, tudo, então isso é regra. E Deus, ele tem as suas, ele impõe essas condições. Você vê, bem claro é quando ele chamou Josué, né? Josué, olha, meu servo Moisés é morto, tu agora vai tocar o povo para frente. Então somente não ter a parte da tua boca, olha, desse livro dela para a vida de igreja, porque assim como foi com Moisés, você não confia. Se você continuar na minha presença. É diferente hoje, não. Você, quando aceita Jesus Cristo, você tem um compromisso com Deus. E de Deus com a gente nunca deixa de ficar. É aquela questão, não, mas se Deus nunca se afastou da gente, por que é que a gente vai ser mais Deus? Porque você que corre. Vamos dar um exemplo claro, dizendo assim, eu sou como um ladrão fazenda. Aí eu pego e faço uma represa. Tem um bocado de conseguir que não tem água. Eu abro canal, sabe? Isso é para vocês, cada um de vocês faz as suas irrigações. Quem é que vai receber a irrigação? Quem fizer. Aquele que começar a olhar para a haste e não fizer, não vai receber. A bênção está lá. A água está lá. Mas só vai ser abençoado quem se esforçar para fazer a sua própria. Eu dou o canal, dou as condições e você se esforça. Porque senão a tua planta vai lá, vai estar perto do rio e vai morrer de sede. Porque não irrigou o trabalho. Então a bênção de Deus é que Deus deu a bênção. Está aqui. Deus não afasta a bênção dele. Nem minha, nem sua. A bênção é assim. Você que se afasta de tudo. A gente que se afasta de tudo. As condições que ele dá. Mas ele põe normas. E agir com o povo de Deus, muitas vezes, nessa falta de obediência, deixa de cumprir o mandamento que Deus quer. O evangelismo, avançar na questão do evangelismo. Por isso que aqui está dizendo, essa aliança incondicional de Deus, Deus une. Como é que ele une? Ele une com a seca. Aí diz, mas eu posso derramar, pode, mas não quero derramar, porque a água é aqui. Não precisa derramar chuva dentro do nosso horta, você tem água aqui. Você não quer, então. Eu não vou perguntar quanto você não reconhecer que a bênção está perto de você. É tão somente você ser arrependido do que você está fazendo, voltar que as bênçãos estão liberadas para quem quiser obedecer a minha palavra. Ô pastor, aqui Você pode ganhar o mundo inteiro. O que é que Deus diz? Quer ver que ganhar o mundo inteiro espiritual?
que quando as bênçãos de Deus, você recebe o bem material e Deus dá o jeito de você administrar, você agradecer a Deus de verdade. Não é, a gente veio para até agradecer porque, graças a Deus, que está isso é da boca para fora, ele vai delegar com isso? Não. Com bênção de Deus, quando você tem que saber, como a gente sabe, quando alguém diz, recebi a bênção de Deus, amém, amém, ou não amém, mas ficar olhando. Porque se for de coisa ilícita, não é isso. Ela está irritando, tramita todo mundo, só faz negócio para enrolar. Vende uma coisa que está ruim, que está boa. Ah, mas é comércio, é ladrão, fecha. Não boa sua consciência. O homem que é de Deus, a mulher de Deus, jamais defrauda ninguém, não tira nada de ninguém. Deus abençoa. Aí é bênção de Deus. Mas o cara vai morrer rico. Morrer para o inferno. Essas bênçãos, ou seja, esses bens materiais, eles não são requisitos para a gente afirmar se é bênção ou não. Tem pessoas que, por isso que ele está indo na igreja, se perdendo, e vai para essa igreja que tem na vez, e de repente aparece, ai, olha, aparece um negócio assim, olha, eu comprei uma casa, por exemplo, então, dizer que parece legal, aí você vai, tem uma pessoa no lugar, tem uma casinha, um lugar tão bom, um lugar chique, bacana no prédio, é pobrezinho, aí você vai, compra tanto assim, calçada ali, vai pegar aquele prédio, aí vai dizer, eu deixo lá, mas você tirou a vez do cara, você teria que mandar você teria que mandar aqui, mas quando eu me oportunizo dessa situação, é aquilo. Eu poderia, em vez de usar aquele teu recurso, em vez de tirar aquela pessoa dali, tentar com uma pessoa que queira ser ajudada, talvez não é todo mundo. Aí você vai tentar ajudar a pessoa com as pessoas para que ele vai conseguir, e não deixar aquela pessoa apoiar, que não anda nem carro, nem cavalo é. Aí você vai, mostrar uma palaceta e vai dizer, vim aqui agradecer a bênção de Deus, mas você tirou a bênção do carro. Está na Bíblia isso? Está. Quando o rei Acabe foi para comprar o vinho de Nabote, ele era rico, não tinha nada, o rapaz estava dizendo, mas vai fazer desse tamanho, o rei Acabe nem precisava, tinha tudo. O rei Acabe vai, chega aqui em casa, ele vai dizer, você está triste. Na época de comprar aquela fazenda ali, o cara com milhares de terras, mas queria tomar a terra do cara, aí Jezabel disse, mata ele matou e tomou. Aí enriqueceu mais. Aquilo foi bênção? Não, ele não precisava. Então, a gente tem que olhar riqueza material, prosperidade material, não significa bênção de Deus. Quem quiser agradecer, Deus, o cara vem para cá, roubar um montão de dinheiro, quer dizer que recebeu uma bênção. Agora, o pastor, você recebe dízimo de bênção desse jeito, se eu souber, eu não digo que não traga não. Agora, posso receber se o cara chegar aqui, não conheço. Na hora do ofertório, o cara chega com o cara dele, bota aqui, se chegar. Ele vai perguntar de quem a gente pergunta. Aí é diferente. Eu pode até estar recebendo. Mas eu posso ser abençoado com aquilo, mas ele não. Eu não sei hoje. O cara pode trazer o tempo todo e a gente está abençoado. Tem que trazer o cara segurando a igreja, está acima da tem igreja segurando o traficante. Eu conheci Rio Preto, o dono da igreja, ele não era crente. Mas o pastor pentecostal eu estudava uma vez. Gente, daquele que toda a mão, e profetizava, era o tempo todo. Depois do conhecimento, ele era financiado por uma pessoa. O cara, não sei se o pastor estava sendo cúmplice, não sei se o correto, não vou falar ninguém, está essa mensagem. Não é. Eu também não posso para não. Se ele estava reconhecendo de Deus, é. Agora se foi isso, não. Como eu não sei, a gente não importa não. Então, a aliança condicional, a Bíblia diz aqui que Deus pune quando as pessoas não cumprem com o que Deus quer. Mas quando você leva a mensagem, você é abençoado. Nessa lição das transculturais, a gente viu que essa questão transcultural, ela é desde o princípio e vai perdurar até a vinda de Jesus Cristo.
A forma de evangelizar, a estratégia, Deus coloca na hora. Mas eu não posso fugir da mensagem. A estratégia, Deus dá a sabedoria para você entrar e sair sem que haja nenhuma interrupção da mensagem que você vai levar. Vai dar sabedoria para você não insultar as pessoas que ali estão, não mexer com a sua secularidade de uma forma veemente, como nós já falamos mais no anterior. Não pode chegar ali no sertão, numa veste, em um lugar onde tem aqueles parceiros, Santa Maria, Nossa Senhora, que é cheio de quadro. Eu não posso chegar lá e dizer, isso é idolatria, rasga isso, não. Eu tenho que entrar e saber falar do amor de Deus. Quando a gente fala do amor de Deus de uma forma mais direta, sempre batizando, o Espírito de Deus vai trabalhar na vida daquela pessoa e tudo aquilo que ela tem, quando ela recebeu o Espírito de Deus, tudo aquilo ali cai por terra. Aí a pessoa vai ser convertida. Eu não posso querer convencer as pessoas daquilo que eu acredito. Porque, ainda que eu venha convencer com minhas palavras, depois vai voltar a pessoa a ter o mesmo plano. Se não houver conversão, não há mudança. Convencimento é uma história, conversão é outra. E só quem converte o ser humano é o Espírito Santo. Por isso que Deus mandou o povo pegar o Evangelho e disse, vai e mostra. Aí Deus foi e mostrou a Abraão, né? Mostrou a Greca, mostrou a mim, mostrou a Nabucodonosor, mostrou a Dario. Todo esse reis que conheceram Deus pelo poder de Deus, através de pessoas que ele colocou lá. Tanto é que Deus mandou para a Babilônia 70 anos e disse ao povo, olha, 70 anos por isso lá. Não faz rebelião, não maltrata, trabalha, prospera e lá mesmo. Teve gente que nasceu e morreu, todo mundo vai agora. Teve gente que veio de Jerusalém para lá e morreu lá. Mas não importa, não importa o que é que vai acontecer com a vida, não importa para a gente não sair do fogo. Bem, concluindo. Vimos que o plano de Deus abrange toda a humanidade. Seu alvo é revelar a sua glória a todos os povos. Por diversas vezes, Israel foi admitido pelos profetas para não falar a mensagem de salvação somente para si, mas proclamá-la entre as nações da sua glória, entre todos os povos das suas maravilhas. Salmo 96, 3. Essa é uma raiz muito importante do Antigo Testamento para entender as missões do novo tema na compreensão que vai ser transcultural. Então você vê, o próprio salmista, no Salmo 93, ele diz o quê? Para a gente fechar, diz assim. Salmo 96, 3. Anunciai, 96, 3. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. É uma ordem que restrita, que transpõe as barreiras geográficas e não está restrito a esse ou aquele povo, mas para todo mundo. As bênçãos de Deus, ela vai alcançar gregos e troianos, gentios e não gentios, todo mundo. Agora, como é que você vai sentir, você vai chegar lá, vai impactar e você vai perceber que a sua pregação impacta. Porque se assim fizesse, muita gente começava a dizer que era Deus. Se você for lá contra Deus, for até converteu-se contra. Ah, eu fiz uma pregação, converteu-se contra, tem contra. Já vai ter seu corretor aí. Olha, deixa aí falar. Não
pregação ao Evangelho. O foco é Cristo. Eu e você, nós somos nada, só instrumento. E mais, sujeito a cair. Sujeito a cair. Que aí as pessoas, aí onde é que vem ser o maior escândalo do Evangelho. Quando tem um pregador, ele se diz, porque eu, quer ser foco, demora não, pai. Aí a pessoa vê, não é aquele que diz que era eu, a desse jeito. Não é aquele que disse que estava pecado. Aqui tem um homem no carro, acho que 60 anos, quase 60 anos de vida. Está tomando cachaça hoje. O que é que ele fez? Deu um irmão aqui, Daniel, que fez ele não vem aqui. Está aqui e é convertido, acho que faz 5 10 anos que ele tem. Mas quando ele se converteu, olha, ele chorou ali. Ele queria desviar. Assim que ele se converteu, todo mundo estava aparecendo. Mas Senhor, aquela alegria do novo convertido. Chegou para esse irmão Nelson, disse, Pai do Senhor, Deus, lave a boca para dar paz a mim. Lave a boca. O rapaz muito justiceiro. Vou lá para a história, irmão Nelson, eu estava trabalhando. Todo eu passava aquela coisa, eu sempre dou a paz. Pai do Senhor, irmão Nelson. Aí quando eu passei, eu sempre dou a paz. Ele está caindo. Como é que eu posso agora? A paz do Senhor Jesus está indo, você pode estar caindo. Sou melhor que ele, ó. Quem se ensoberbece, a Bíblia diz aquele que se orgulha, Deus a então agora é de Deus, o Evangelho é de Deus. Você e eu somos apenas instrumento. E como instrumento, Deus se der estar na mão, porque ele sabe onde é que é Deus. Não sou eu que chegar aqui e dizer, não tem que ser assim, assim, na fora. Prega a Evangelho, não seja pregador, não escandalize, não seja aquele que ia trazer a você as atenções. Cheguei para pegar a obra, e o pessoal de São Jeová lá, receber a avaliação da música. Cheguei lá, pode pegar uma revista dessa? Pode, falar sobre a literatura, ok. Comecei a falar sobre a peça do Evangelho, e eu disse, eu gosto da revista, já fui a peça assinada, porque eu estou primeiro. Mas eu gosto de ler, mas eu só gosto de ler a palavra se tiver, eu só leio se tiver de acordo com a palavra. Se não tiver, vocês focam muito a questão, eu gosto de ler, você está errando no que se dá a qualidade. Aí ela pega a qualidade e vai para o livro que escreve, né? Mas nega o Jesus Cristo no livro. Aí como é que ele vai? Então os conteúdos da revista não é bom, não? É bom. Eu já peguei uma, só que eu nem li, tá lá em casa. Porque elas dão, né? Não, nem não, você pega lá. Mas não precisa, mas não confunde nada não. O que tem lá não confunde a gente nada não. Não, se tiver referência, você vai para a Bíblia e fica para a Bíblia. Tem algumas palavras que tem mais para a Bíblia. O problema é que eles pegam aqui o céu na terra. Diz que a terra vai habitar. Ele não viu Jesus Cristo como Deus. Então isso aí está fora porque toda a doutrina que nega Jesus Cristo pode ser. Ele nega Cristo como Deus. Ele diz que é salvador, mas diz que não é Deus. Você falando disso, ele é filho de Deus, ele é criatura. Aí você vai falar com Jeová, você cai. Porque vai mostrar, sabe? No livro de João fala só, filho de Deus, filho de Deus. Deus unigênito. Afirma que Deus é unigênito. Lá em Colossenses fala que é primogênito. Aí pega Colossenses primogênito. O que é primogênito? É primeiro. Se você tem o primogênito é porque teve muitos depois. Por isso que Deus não é primogênito, ele é unigênito. O que é qual é a diferença do primogênito e do unigênito? O primogênito é que você é o primeiro de alguns filhos que tem. E o unigênito é quando você é o único. Deus só tem Jesus Cristo. Você é filho de Deus e eu, quando aceitamos Jesus Cristo, vai passar a ser adotado. Você agora é filho de Deus por adoção. E ele nega. Aí tem eu pego a celular, e até tem o celular aí. Para cuidar para não ser da forma literal. Pegar aquilo ali e trazer para cá. Avalie na Bíblia, por a primeira vez. Escute de tudo, retém o que é bom. Olha, vai para a Bíblia e tal. Aí tem, às vezes, um versículo bíblico que ela vai lá e dá uma interpretação dela. Aquela interpretação dela está dentro do
Terminando a conclusão através do plano de Deus, tem umas perguntas aqui, e aí eu repito também. Ele pergunta assim: para que Deus chamou o povo de Israel? Para ser um povo missionário. Para ser o quê? Povo missionário. Povo missionário. Bom, bem, cara. Em que Deus tornou Israel dentro das nações? Uma bênção. Dentro das nações, né? Quais os dois exemplos bíblicos de acordo com a missão que mostram Deus interessado em pessoas de nações estrangeiras? Essa eu sei não. Foi da viúva de Sarepta e de Jonas. A quê? Da viúva de Sarepta e de Jonas de Nínive. Os dois exemplos bíblicos que Deus mostra interesse na nação estrangeira. Ele foi lá na Sarepta, a Fenícia, e foi lá em Nínive através de Jonas. Então, o relato da viúva de Sarepta e de Jonas. O que são as alianças incondicional e incondicional? Aliança condicional à disposição soberana de Deus. Sim. E é incondicional de soberania. É a declarativa e restrita pela sua própria iniciativa. A aliança condicional é um contrato condicional do homem. E a incondicional e restrita pela sua própria é Deus estabelecer contrato entre ele e Deus. É o vínculo que Deus estabeleceu para com o povo. Essa é a incondicional. É o que ele falou para nós. É meu estatuto que você vai ter de serviço para ele. E a condicional, a gente está vendo aqui, que é o contrato que Deus faz para que ele cumpra o que ele condicionou. O que Deus estabeleceu com o homem? Qual foi o propósito disso? Abranger toda a humanidade. Por meio de suas alianças, Deus firmou um compromisso com o rei Davi e a aliança mundial, que resultou no advento do Senhor Jesus como Salvador. Então, o propósito de Deus foi anunciar a vinda do Redentor. Esse é o propósito. Anunciar o seu filho como redentor de todas as nações. Então, nós vemos que as missões, elas têm origem no coração de Deus. No Velho Testamento a gente já viu, agora na lição que é Deus quiser hoje, é sobre a questão de agora. Como é que se deu essa missão transcultural nos dias de hoje, no Novo Testamento? Aí a gente vai ver na lição seguinte. Vocês vão ver que tem um textual no João 3,16, que é muito conhecido. Não é? Porque Deus amou muito a tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que ele não pereça, mas tenha vida eterna. Então essa é a missão que Deus tem nos dias atuais para todas as nações, língua, dialeto e tudo. Então você crê, você e eu, nós somos missionários, todos nós, missionários da nossa igreja. E você, a missão que Deus deu, não é para você falar o que você pensa, é para falar o que Deus quer que você fale. Agora, se você pensa o que está na Bíblia, você pensa e afirma. Porque se a pessoa perguntar, tu acha que o céu existe? Eu digo, não. A resposta certa é errada. Perguntar para mim, ô pastor, o senhor acha que o céu existe? Eu digo não. Está certa a resposta? Veja. Existe, e Deus não, certo? Eu estou dizendo que o céu não existe? Eu estou dizendo, olha a pergunta. O senhor acha? Não, eu não acho, eu tenho certeza. Essa atenção que é a pergunta. Está entendendo? Eu não acho. O senhor acha que a salvação é de Deus? Não, eu tenho certeza. Crente não tem que achar nada. Tem que ter certeza. Tem que ter certeza. Eu vou perguntar para você, ô, cara, tu acha que o céu existe? Não, não. Aí, então, como é que tu pega? Porque eu tenho certeza, eu não acho. O Senhor Jeová diz que o inferno não existe.
Deus diz que existe, então existe. Se perguntar a mim que eu acho, não, se ele sair, fica lá com a cabeça dele. Então, se ele questionar, eu digo, então, se você não acha que o inferno existe, pega o Evangelho, porque eu tenho certeza que ele existe. Eu não acho nada. O preto não tem que achar nada. Se Deus diz sim, eu não acho que é sim, eu tenho certeza que é sim. Se Deus diz não, eu não acho que é não, eu tenho certeza que é não. A resposta, por isso que Deus diz, a resposta tem que ser ou sim ou não. Não é sim e não. Sim, sim e não. Certo? Então, preste atenção no que está vendo. Porque parece que você está concordando com eles. Não está. Já veio uma aposta uma vez, terminou, né? Veio uma aposta uma vez porque eu trabalhava numa casa e o teto da casa era dessa altura, o teto. Aí quem estava muito forte, o lado, eu era novo, tinha 16 anos, 17. Eu digo, eu alcanço com a mão aqui. E o camarada pegava 50 quilos assim, uma foto. Ele disse, não alcança com o para não apostar, olha a minha aposta. Eu alcanço com a minha mão ali. O que é que ele pensou? Ele não alcança, ele não tem impulsão para tocar aqui. E é normal, mas eu ganhei a aposta. Eu toquei lá. Eu dei uma escada e toquei. Ele, não falei que falou tocar, eu falei que tocar. Tem que saber a pergunta que você está ouvindo e a tipo de resposta. Eu ganhei a aposta. Ele questionou comigo, você entendeu, você tem que tocar na tua mão. Eu falei como eu ia chegar lá. Então tem perguntas que você precisa entender, que às vezes parece que é aquilo. Eu pego muitas pessoas que conversam comigo, ficam observando, a forma de perguntar e eu dou a resposta que eles não entendem. Se questionar, eu explico. Se não questionar, fica sem entender. Porque Deus não é achismo, Deus é real. Mesmo ele dizendo lá, a casa samaritana, Deus é o Espírito, não importa que nós adoramos, é Espírito em verdade, mas ele é Espírito, mas está aqui criado. Ele é Espírito, mas ele venceu a morte. Ele é Espírito, mas ele venceu para estar com ele no dia. Tem certeza que tem. Vai para o céu, ou se eu fizer as coisas que ele manda. Mas Deus vai se juntar contigo, não. Eu vou me juntar com ele. Porque comigo já está. Então, missões estão